8h06, esse aqui é o Jornal Gente, no ar na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, também no aplicativo Band Play. E o Pedro Campos agora falando sobre outro assunto político que marcou o dia de ontem, aquela cerimônia em Brasília, cheia de pomposidade, que marcou o aniversário dos atos de 8 de janeiro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia para quem está nos acompanhando aqui nessa manhã. Vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro aniversário, né, dos episódios de 8 de janeiro. Em 2023, nós tivemos atos deploráveis e repugnantes de invasão a prédio público, com quebradeira, prejuízo para o erário público e, claro, né, um sentimento de insegurança, da fragilidade colocada naquele momento para reter um bando de arruaceiro que entrou no Congresso, que entrou no Palácio do Planalto, que entrou no Supremo Tribunal Federal, quebrando tudo que via pela frente, inconformado com o processo eleitoral que tinha acontecido em outubro daquele ano. No ano anterior. No começo da gestão do presidente Lula, o presidente Lula, que não estava em Brasília naquele momento, fazia uma visita a Araraquara, no interior do estado de São Paulo, e foi informado sobre o que estava acontecendo na capital federal. É claro que o evento de ontem ele foi marcado por um tom político. Havia um interesse, né, daquele palanque ser ocupado por quem foi convidado a discursar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o processo eleitoral, defendeu a punição e disse que não tem de ter anistia a quem participou dos ataques de 8 de janeiro. Vamos ouvir. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade, porque somente a democracia e somente o exercício da democracia pode permitir que um país do tamanho do Brasil tenha, primeira vez na sua história, uma alternância de poder que permite que um metalúrgico chegue à presidência da República. Portanto, eu quero terminar o meu discurso renovando o que disse no meu discurso de posse neste mesmo Congresso Nacional. Viva a democracia e democracia sempre! Tá aí o presidente Lula, né, ressaltando ali no seu palanque político questões que estão muito mais ligadas a ele do que a história do Brasil. Poderia ter feito o seu discurso ali direcionado às palavras, à importância, né, do Brasil, do Parlamento, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, mas quis falar dele, da sua trajetória política no fim da sua fala que nós acompanhamos aqui. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que também é ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, e foi o grande comandante dessas investigações no Supremo até agora, ele que tem se pautado, né, por uma linha dura de punição àqueles que foram denunciados para o Supremo Tribunal Federal, que reúne essa investigação de uma maneira até estranha, por não estar ligado ao foro por prerrogativa das funções. São pessoas que não têm essa característica para que possam ter a sua investigação iniciada no Supremo Tribunal Federal, mas há brechas na legislação, nós falamos ontem sobre isso aqui, para que a investigação aconteça no Supremo. Ele também ocupou o palanque político, né? Até num tom bem mais forte do que aquele que costumamos ver. Aproveitou a oportunidade do dia 8 de janeiro para falar sobre a necessidade de regulação das gigantes da tecnologia que estão no mundo virtual. Por mais de uma década, essa instrumentalização foi realizada por esses extremistas digitais ligados a agentes políticos, sem que os democratas percebessem o potencial destrutivo existente nessas práticas e, consequentemente, sem que houvesse a necessária regulamentação de conteúdo nas redes sociais, que já existe para todos os demais meios de comunicação. Não há razoabilidade em se manter o que eu sempre repito, as redes sociais, as big techs, a internet como terra de ninguém. O que vale para o mundo real deve valer para o mundo virtual.
E vejam que contradição, que antítese, que paradoxo. No evento falando de democracia, se fala em regulação da liberdade que as pessoas têm das suas manifestações nas redes sociais e virtuais. É claro que aquele crime que é cometido no ambiente virtual, ele será punido, né? E há mecanismos hoje na nossa legislação e eles vão ter que ser atualizados. A nossa legislação vai ter que acompanhar essa evolução. Está chegando aí uma nova onda de inteligência artificial, uma parte dela já estamos vivendo, mas não conseguimos ainda deslumbrar o que é possível acontecer a partir daí. Mas essas regras elas precisam ser discutidas no parlamento e aprovadas. Não regras que sejam incorporadas em canetadas de juízes a partir de decisões de casos concretos, onde o juiz deveria analisar a nossa legislação. Não se trata aqui de defender fake news, muito pelo contrário. O jornalismo profissional está aí para provar que essa praga da fake news, ela destrói reputações, ela acaba levando à morte de pessoas, né, como nós vimos recentemente a partir da divulgação de uma notícia falsa aqui no Brasil envolvendo celebridades. Agora, você colocar regulamentação e frear a manifestação das pessoas, você incorre, por exemplo, na possibilidade de você restringir o acesso que as pessoas têm para divulgar suas ideias, para fazer as suas contestações e exatamente promover o questionamento. A democracia, ela precisa prever esse espaço e precisa garantir esse espaço público de liberdade, de manifestação e de pensamento. E o que essa regulação pode fazer é justamente restringir essas manifestações, como o Supremo Tribunal Federal tem feito, fazendo censura com aqueles que não dizem aquilo que o Supremo quer ouvir, que o governo federal quer ouvir. Essa sintonia entre o governo federal e o Supremo ficou absolutamente clara nesse evento de 8 de janeiro, né? E o Congresso Nacional um pouco de lado ali, participando, né? Mas com um certo receio das manifestações mais enfáticas a respeito do caráter político e ideológico que foi trazido para essa discussão num dia que o Brasil não pode esquecer essa data jamais. Afinal de contas, sejam golpistas, sejam arruaceiros, sejam baderneiros, não podemos tolerar de maneira nenhuma a violência para tentar impor a vontade daqueles que perderam uma eleição. Agora 8 horas 13 minutos aqui.